Os componentes do grupo são Arthur, Gustavo, Paulo, Samuel e Ian. O artigo utilizado foi manutenção preditiva de um redutor usando análise de vibrações e de partículas de desgaste. Todo sistema ou equipamento mecânico está sujeito a processo de deterioração. Uma quebra não prevista traduz-se por uma parada brusca, geralmente levando a grandes prejuízos e a perda de tempo de produção. Para que a produtividade de uma indústria tenha resultados positivos, é necessário que todos os seus equipamentos sejam mantidos nas melhores condições de funcionamento. Assim, esses deverão sofrer ao longo da sua vida útil reparos, inspeções programadas, rotinas preventivas programadas e adequadas, substituição de peça, mudança de óleo, lubrificação, limpeza, pintura, correção de defeitos resultantes. A manutenção preditiva é uma manutenção preventiva subordinada a um tipo de acontecimento predeterminado, tais como as informações dadas por um captor ou a medida de um desgaste que revela um estado de degradação de um bem. Quando ocorre um movimento relativo entre superfícies, é normalmente desejável minimizar a fricção e o desgaste. Qualquer substância interposta que reduz a fricção e o desgaste é um lubrificante. Os lubrificantes são normalmente líquidos, mas podem também ser sólidos, pastosos e gasosos, conforme seu estado físico. Podem ser subdivididos em óleos minerais puros, graxos, compostos, aditivados e sintéticos. Monitoramento da viscosidade é um importante componente de muitos programas de análise de óleo. Até mesmo pequenas mudanças na viscosidade podem causar grandes prejuízos à lubrificação. A viscosidade é uma propriedade física importante que deve ser monitorada e controlada cuidadosamente devido ao seu impacto no óleo e o impacto do óleo na vida dos equipamentos. Nessa tabela aqui a gente vê algumas causas da redução e do aumento da viscosidade, né? Na redução, ocorre perda do filme, causando desgaste excessivo, aumento do atrito mecânico, geração de calor, vazamento interno e externo, aumento da sensibilidade e contaminação de partida devido à redução do filme do óleo, falha no filme de óleo para altas temperaturas, carregamentos e durante partidas e paradas. E o aumento é excessiva geração de calor resultante da oxidação do óleo, lodo e desenvolvimento de verniz, cavitação gasosa, falta de lubrificação, escoteamento, consumo excessivo de energia, fraca demonstrabilidade e bombeamento fraco durante partidas a frio. Partículas de desgaste. O comportamento ao desgaste dos materiais ele é ditado pelo mecanismo atuante de desgaste, os quais dependem da estrutura do tribosistema, a forma de ação dos elementos tribológicos e dos parâmetros de operação. Cada processo de desgaste ele obedece suas próprias leis, e em muitos casos um dos modos de desgaste atua de tal modo que influencia nos outros. Desta forma, na análise de situação complexa, é crucial encontrar as causas primárias de desgaste. Oxidação e erosão são às vezes classificados como tipos de desgaste, e cada um deles descreve uma maneira diferente em que ocorrem a carga e a ação do deslizamento necessários ao desgaste. Na maioria dos casos, todas as formas de desgaste eles podem resultar da introdução de energia mecânica no sistema. Assim, pode-se ter desgaste adesivo por erosão, abrasão por erosão e assim por diante, e todas se dando dentro do mesmo processo erosivo. Em certos tipos de engrenagens, como coroa e engrenagens hipóides, existe uma combinação de rolamentos e escorregamentos que facilita o surgimento de trincas superficiais. Portanto, os resultados satisfatórios de operação em elemento potencialmente sujeitos à fadiga superficial somente podem ser obtidos com um projeto adequado, como uma manufatura cuidadosa e com o uso de lubrificante próprio para as condições de trabalho. Padrões de limpeza dos fluidos. A contagem de partículas é o método mais comum usado para classificar padrões de limpeza, muitos instrumentos ópticos sensíveis são usados para a contagem do número de partículas em diferentes faixas de tamanho. Essa contagem ela informa um número de partículas maiores que um certo tamanho encontrado em um volume especificado de fluido. A maioria das normas ISO elas, utilizadas elas se referem ao número de partículas maiores que 4, 6 e 14 micrômetros, isso em 1 mililitro de fluido. O número de partículas maiores que 4 e 6 eles são usados como
é um ponto de referência de partículas, né? Já o tamanho maior que 14 indicam a quantidade de partículas grandes presentes e elas contribuem gradativamente para uma possível falha catastrófica da máquina. Análise do óleo lubrificante. Considerando, né, que o lubrificante é o vetor das partículas de desgaste gerados por uma máquina, o estudo da evolução da concentração de partículas em suspensão, da natureza de sua constituição, de suas dimensões e de sua morfologia, é um processo eficaz para identificar e afastar algumas anomalias, né? A análise da natureza de partículas ela serve para identificar a sua origem e é fundamental para definir qual componente da máquina se está monitorando, né? O estudo das dimensões das diferentes partículas ele serve para a identificação dos diferentes níveis de desgaste e a morfologia das partículas ela ajuda na identificação do modo de desgaste. Dessa forma, pode-se dizer que a análise dos óleos permite identificar os primeiros desgastes de um componente e a identificação é feita a partir do estudo das partículas sólidas que ficam misturadas com os óleos. A análise ela é realizada por meio de técnicas laboratoriais, dentre as quais tem-se a ferrografia, a mais importante. A ferrografia é uma técnica de monitoramento utilizada para diagnosticar as condições de uma máquina. A partir desse monitoramento e a análise da morfologia das partículas de desgaste encontradas nas amostras de lubrificante, que é determinado o tipo de desgaste, a severidade, os contaminantes e o desempenho dos lubrificantes, entre outros problemas. Desse modo, torna-se possível a tomada de decisão quanto ao tipo e urgência de manutenção necessária, né? Há dois tipos de análise ferrográfica: a quantitativa, que é a técnica de avaliação das condições de desgaste por meio da quantificação e número das partículas em suspensão no lubrificante, e a analítica, que é a técnica que utiliza a observação das partículas em suspensão no lubrificante. A ferrografia quantitativa consiste na quantificação do tamanho e número de partículas em suspensão do óleo lubrificante, e através dessa técnica a gente pode obter informações sobre o grau de severidade do desgaste que tem na máquina. A quantificação ela é feita utilizando um contador de partículas que permite quantificar as partículas grandes e pequenas de um modo rápido e objetivo. O acompanhamento da máquina por meio da ferrografia quantitativa possibilita a construção de gráficos e as condições de maior severidade são definidas depois que efetuadas algumas medições. Aí aqui eu deixei um gráfico aí para vocês, um gráfico de tendência de um componente de uma máquina, né? E agora falando sobre a ferrografia analítica, ela é feita por meio do exame visual da morfologia, cor das partículas, verificação de tamanhos, distribuição e concentração no ferrograma. Essa técnica é importante para a obtenção das causas do desgaste, ou seja, os mecanismos geradores de desgaste. Cada tipo de desgaste pode ser identificado pelas diferentes formas que as partículas adquirem ao serem geradas. E aí as fotografias constituem a única forma de mostrar com clareza os aspectos dos ferrogramas. Aí aqui tem uma fotografia, né, que é um esquema das partículas de desgaste, a imagem de uma fotografia aí. Agora a análise de vibrações. O princípio de análise de vibrações está baseado na ideia de que as estruturas das máquinas dão sinais vibratórios cuja frequência é idêntica àqueles dos esforços que tenham provocado, e graças aos capacitores colocados em pontos particulares nas máquinas, as vibrações transmitidas pela estrutura da máquina são registradas. E ainda essa análise é identificado a origem dos esforços aos quais ela está submetida. Obtendo esses registros de vibração, pode-se, por comparação, apreciar a evolução do seu estado e identificar o aparecimento de esforços dinâmicos novos, consecutivos a uma degradação em processo de desenvolvimento. Uma forma mais importante de representar um nível vibratório é a representação espectral. Aqui eu tenho a imagem na figura 4, que é um espectro de frequência simplificado. Na maior parte das medidas de vibração, é mais fácil trabalhar no domínio das frequências que no domínio do tempo. As forças existentes podem ser cíclica, impulsiva ou randômica. Em um espectro, todos os componentes de um nível vibratório são representados sob a forma de picos
e pode-se seguir individualmente uma variação de amplitude, sem que se tenha, como acontece na medida global, o efeito de mascarar, com o que se ocorre o risco de não notar um defeito em desenvolvimento. Bom, fala um pouco sobre os materiais e métodos. Para se estudar a eficiência da integração da análise de vibrações com a análise da partícula de desgaste, um experimento será conduzido, né? Esse consistirá de um motor acoplado a um redutor de velocidade, como temos no slide aí, né? O motor é da marca WEG, com 0,5 cavalo e 1720 RPM. O redutor é da marca Macopema, com redução de 1 para 30. Esse redutor é do tipo sem fim, coroa sem fim, com sem fim feito de liga de aço e o pinhão de bronze. Uma carga será aplicada ao eixo de saída do redutor para simular uma condição real de uso do mesmo. Bom, a carga aplicada será uma massa excêntrica no eixo de saída do redutor, assim provocando um momento com características senoidais. Os estudos serão realizados sobre 4 ou 5 condições de operações. As 4 condições que necessariamente ocorrerão serão a operação normal do sistema motor-redutor, isto é, quando com óleo recomendado pelo fabricante do redutor, uso de lubrificantes não apropriados, tais como com viscosidade inferiores e óleos sem aditivos de extrema pressão. 3. Com a presença de água e várias porcentagens como contaminante. 4. Com engrenagem de acabamento e dureza superficial variada. Se após essa condição o redutor estiver em condições de uso, uma quinta condição poderá ser experimentada. A quinta opção é com pequenas quantidades de areia ou outros abrasivos acrescidas ao lubrificante para simular uma partícula abrasiva. Em cada caso, o banco de ensaio funcionará por 672, sendo as amostras de óleos e as medidas de vibrações serão coletadas regularmente de 168 em 168 horas. As medidas de vibrações serão coletadas na parte frontal e traseira do redutor, tanto nas direções horizontal como na vertical e na longitudinal. Essas análises serão feitas no tempo e na frequência para se determinar o princípio e a severidade dos desgastes ativos e para ajudar no diagnóstico, né, da causa da fonte do desgaste. Será feito por ferrografia com depositor rotativo de partículas e com monitor de partículas. Também será utilizado aparelho de espectroscopia. Com o RPD é possível realizar exames com campo claro, campo escuro, fotografias e análise óptica de partículas de desgaste. As partículas serão separadas pelo campo magnético e se alojarão em 3 diferentes espaços reservados a tamanhos diferentes. Usando o microscópio, as morfologias dessas partículas serão determinadas. Análise de vibrações. Primeiramente, serão feitos estudos dos tipos de defeitos que podem existir no sistema de morredutos, as quais as frequências características desses defeitos. Embaixo tem a tabelinha: faixa de frequência, tipo de falha, baixa, média e alta. Tipos: desbalanceamento, desalinhamento, folgas mecânicas, chicoteamento de óleo. Média: falha, acoplamento, falhas de engrenamento e falhas mancais. Altas, falhas mancais. As frequências iniciais mostradas serão de 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz e os frios analógicos iniciais serão de 141 Hz, 281 Hz, 2250 Hz, 4500 Hz, 9000 kHz e 18 kHz. Os resultados esperados. Com o uso dessas duas técnicas expectativas, pretende-se diagnosticar as condições de operação do redutor, tanto a operação normal em funcionamento quanto algum eventual defeito. Pretende-se verificar o período de amaciamento do redutor, principalmente através da análise de óleo, pretendendo verificar um aumento de desgaste quando utilizasse o óleo inadequado e o contaminado com a água. Sabe-se que a análise de partículas é vantajosa para monitorar máquinas de baixa velocidade, onde é difícil aplicar análise de vibrações. Sabendo também que, embora a técnica de análise de partículas no óleo possa detectar defeitos de rolamento
Estes são os melhores observados pela análise de vibração. As referências